Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais um momento de estudo, de reflexão, de oração. Hoje nós falaremos sobre um assunto muito importante, principalmente por esse momento em que estamos vivendo de intolerância. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo. Falaremos sobre as virtudes da tolerância, da indulgência, do perdão. Falamos nos encontros passados sobre a reforma íntima, sobre o autoconhecimento e sobre a necessidade de adquirirmos essas virtudes tão importantes para a nossa harmonia, para o nosso equilíbrio, para nos trazer paz. Então hoje nós falaremos dessas 3 virtudes específicas. E sejam todos muito bem-vindos. Se possível, vá para um lugar confortável, tranquilo, onde possa se concentrar e viver aqui esse momento presente. Respire fundo, agradecendo por mais um dia. Pedimos, Senhor, a proteção, o amparo, para que possamos nos concentrar. Feche os olhos, sente de forma confortável, entregue os seus problemas nas mãos de Deus. Eu sei que você tem vários problemas, está com a mente atribulada, mas concentre aqui nesse momento, viva aqui esse momento presente. Pedimos, Senhor, que nos dê o amparo, que nos dê o alento que tanto precisamos. Entregamos nas suas mãos os nossos problemas, as nossas dificuldades, que são muitas, a nossa intolerância. Pedimos, Senhor, que nos proteja contra todos os males, que nos dê força para enfrentar todas as dificuldades que porventura surgirem. Imagine agora Jesus impondo as mãos sobre a sua cabeça e das mãos dele sai um raio de luz que vai se irradiando por todo o seu corpo. Vai acalmando o seu coração, vai tirando essa ansiedade, vai acalmando a sua mente atribulada, vai te dando forças para enfrentar esses obstáculos que todos nós temos. E essa energia boa vai se irradiando por toda a sua casa e por todos aqueles que você mentalizar agora nesse momento. Vai em direção aos hospitais cheios, daquelas pessoas que estão aflitas, buscando saúde. Agradecemos, Senhor, mais um momento de oração, de reflexão, de aprendizado. Que assim seja. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindo, Nelson. Bom dia, Fabiana, Ivaneide. É um prazer ter vocês aqui hoje, nessa manhã linda de sexta-feira. Hoje, então, nós vamos falar sobre as virtudes da tolerância, do respeito, da indulgência, do perdão. Bom dia, Ítala. Nós falamos nos encontros passados sobre a reforma íntima, sobre esse postulado central da doutrina espírita que nos busca e nos remete à reflexão das nossas atitudes, dos nossos comportamentos e nos faz refletir, nos conhecermos para mudarmos os nossos comportamentos. E para mudarmos os nossos comportamentos, nós precisamos nos conhecermos e adquirir virtudes. E também cultivar aquela que nós temos, porque virtudes são as qualidades morais que nós temos. Todos esses dons, essas qualidades que nós buscamos, essa disposição firme e constante na prática do bem. Bom dia, Raniele, seja bem-vinda. E quando nós falamos sobre as virtudes, nós remetemos lá naquela questão do Livro dos Espíritos, quando se pergunta qual que é a mais meritória das virtudes. E eles nos respondem que é aquela que se baseia na desinteressada caridade. Então a caridade, ela engloba todas as virtudes, porque quando nós praticamos um ato com caridade, com benevolência, pensando no bem no próximo, nós estamos praticando uma virtude, nós estamos caminhando nessa evolução que deve ser contínua e constante. E a primeira virtude que eu gostaria de falar hoje é sobre a compreensão, a tolerância.
Porque nós vivemos num mundo extremamente intolerante. A gente entra na internet, são pessoas se ofendendo, são pessoas que se ofendem, se agridem verbalmente, sem ao menos se conhecerem. E a compreensão é justamente isso, é procurar entender, compreender as outras pessoas, as atitudes das outras pessoas, o modo de ser daquelas outras pessoas, aceitar as outras pessoas como elas são, diferentes da gente, é respeitar as opiniões, as atitudes dos outros, sem ofender, sem agredir. E por isso que eu falo tanto disso aqui, até que cessem essas atitudes de intolerância, de incompreensão, de falta de respeito, porque a compreensão é isso, é compreender, buscar compreender, entender as atitudes das outras pessoas. Eu não falo só das outras pessoas longe da gente, não, eu falo também daquelas pessoas próximas, dos nossos parentes, do marido, dos filhos, da esposa, dos pais. Compreender que aquela pessoa, que o nosso filho, por exemplo, é uma pessoa, é um ser diferente, que tem defeitos, que tem qualidades, mas que nós devemos respeitá-los, respeitar essas outras pessoas, porque quando a gente compreende o outro como um ser único, específico, diferente, nós toleramos, porque a tolerância é uma consequência da compreensão. Se nós compreendemos, nós buscamos entender por que aquela pessoa age daquela forma, por que ela é diferente, será que ela teve experiências que fizeram com que ela haja daquela forma? E quando a gente compreende as atitudes das outras pessoas, nós nos tornamos mais tolerantes. Nós nos tornamos, consequentemente, mais indulgentes. Nós falamos tanto indulgência na doutrina espírita, que é justamente essa tolerância com os erros alheios. Indulgência é isso, é compreender que assim como nós somos imperfeitos, os outros também são, e os outros erram. E é tolerar esses erros dessas outras pessoas como seres imperfeitos. Essa disposição para perdoar, para aceitar os defeitos das outras pessoas, assim como nós temos muitos defeitos. Eu tenho, você tem muitos defeitos. Assim como nós temos qualidades. Todos nós somos seres em constante evolução. Temos defeitos, temos vícios, mas temos qualidades. E lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Será que Jesus entendia caridade? O conceito de caridade para Jesus é o mesmo que nós entendemos como ajudar financeiramente? E eles nos respondem com a sigla BIP: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Então, caridade para Jesus é muito mais amplo do que nós entendemos, do que nós até conseguimos fazer isso. Praticar essa caridade em um sentido tão amplo, ser bom com todas as pessoas, ser indulgente com as imperfeições alheias, indulgente, perdoar, entender, compreender, aceitar, respeitar, palavras tão difíceis, e perdoar as ofensas. São virtudes muito difíceis e que a caridade engloba todas elas. A benevolência, a indulgência e o perdão. Porque a pessoa indulgente, ou ela não vê os defeitos da outra pessoa, que aí essa pessoa está num grau de evolução bem acima do nosso, ou se ela vê, ela pelo menos não propaga, ela evita falar desses defeitos. E eu quero até fazer uma dinâmica aqui com vocês. Eu pego uma folha. O que que vocês veem nessa folha? Responde aqui. O que que vocês veem nessa folha?
O que vocês veem aqui na minha mão? Muitos respondem: ah, um pontinho preto, um pontinho escuro, nada, nada, não é? Então, a maioria responde: um ponto escuro, nada. E isso representa, a gente pode fazer um paralelo dessa folha, disso que está na minha mão, com a maneira como agimos. Porque dificilmente a gente vê uma folha em branco, assim como a Ivaneide viu. Muito difícil, Ivaneide. Você tá de parabéns. Porque quando a gente faz um paralelo com as nossas atitudes, a gente pode comparar essa folha com esse pontinho preto, como a gente enxerga as outras pessoas. Porque a pessoa, ela pode ter 99 qualidades, que é essa folha em branco, grande. Mas, se ela tiver um defeito, que é esse pontinho aqui, preto, é o que nós vamos ressaltar nessa pessoa. Nós ressaltamos o defeito dessa pessoa. E isso é falta de indulgência. Isso é falta de caridade. Então, quando a gente ressaltar, quando a gente identificar defeitos nas outras pessoas, vamos pensar nessa folha. Vamos ver, não esse pontinho preto, porque o pontinho preto tá pequenininho e é o que a gente enxerga. Vamos ressaltar as outras qualidades que a pessoa tem, ao invés de enfatizar, de ressaltar os defeitos. Vamos enfatizar as qualidades da benevolência, da caridade. Às vezes a pessoa é tão boa, mas ela dá um deslize com a gente e aquilo é suficiente para a gente propagar esses defeitos, esse defeito e ficar com raiva e ficar sem conversar e acabar em inimizade. Então vamos pensar sempre nessa dinâmica que é muito simples, mas que reflete bem com o nosso comportamento diante das outras pessoas. E aí quando a gente fala em compreensão, respeito, tolerância, nós nos remetemos a outra virtude extremamente importante, que é o perdão. O perdão das ofensas é o tipo de caridade mais difícil de ser praticada. Porque assim, a gente sempre acha que a gente tem razão. A gente sempre acha que foi o outro que nos ofendeu. Porque nós somos orgulhosos. A gente costuma dizer: ah, mas eu não mereço o que aquela pessoa fez comigo. Ele feriu a minha honra. A honra é o nome que a gente dá para o orgulho, porque nós somos orgulhosos. Ah, aquela pessoa me humilhou da forma que ela me falou, ela me menosprezou. Então aqui eu falo do perdão das menores coisas que acontecem diariamente com a gente. Aqui eu não falo no perdão pelo cometimento de um crime, mas de melindres. Nós somos melindrosos. Eu falo aqui de perdão ligado à compreensão, à tolerância. Quantos males nesse mundo nós não poderíamos evitar com a tolerância? Quantos filhos passam anos sem conversar com os pais, sem dar atenção, por causa de melindre, por causa de algum jeito que a pessoa conversou, chamou atenção? Quantos irmãos não dão certo, não se toleram por melindres? Quantos casamentos se desfazem pela falta de tolerância no lar, por pequenas atitudes que o outro faz que torna aquela vida extremamente insuportável, porque não tolera nada, não é indulgente com os erros, com as imperfeições das outras pessoas. Então, para convivermos, nós temos que ser tolerantes. Para convivermos harmonicamente, nós temos que ser tolerantes, indulgentes e perdoar. Perdoar. Esses são os 3 postulados da caridade, assim como Jesus entendia. Benevolência para com todos,
sermos bons com as outras pessoas, fazermos o máximo que pudermos em favor do outro, do próximo, indulgente com as imperfeições alheias, perdoar os erros das outras pessoas e perdão das ofensas, não revidar, não agredir, ainda mais gratuitamente, respeitar as opiniões, as atitudes, os comportamentos das outras pessoas. Nós vivemos, como eu disse, um mundo de extrema intolerância, intolerância religiosa. A gente exclui a pessoa porque ela é de outra religião. Intolerância política. A gente exclui a outra pessoa da vida. Não é só o cancelamento das redes sociais. A gente cancela aquela pessoa da vida porque ela é de outro partido político, porque ela tem outra posição política. A gente exclui filhos da nossa vida porque eles são homossexuais. Então nós vivemos num mundo de extrema intolerância. E Jesus nos convida à reflexão, à prática da caridade no seu conceito mais amplo, quando ele nos fala, nos remete o conceito dele de caridade. Benevolência para com todos, eu vou repetir de novo para a gente não esquecer. Indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa resposta ela é perfeita, porque ela resume tudo que a gente tem que ser. Amar ao próximo como a nós mesmos. Sermos tolerantes, respeitosos, indulgentes, benevolentes, caridosos. Isso mesmo, Ítala, é muito difícil perdoar. E muitas vezes a gente tem que nos perdoar para a gente conseguir perdoar o próximo. Nós não aceitamos as nossas imperfeições. Quantas vezes a gente se martiriza, até com um sentimento de culpa que gera depressão, que gera doenças psíquicas, por remoer, por guardar rancor. Inclusive, o rancor, o ódio, gera consequências físicas, gera doenças físicas, gera cânceres, gera gastrite. Tudo isso é consequência de sentimentos. É o mental atingindo o físico. O espiritual, o mental, o psíquico atingindo o nosso corpo físico, refletindo, gerando consequências. Então nós temos que tentar reiteradamente, dia a dia, mudarmos as nossas atitudes. Quantas vezes no trânsito nós somos tão intolerantes, segundos que o motorista da frente, o sinal abre e o motorista demora 2 segundos e a gente já mete o dedo na buzina. Então isso é intolerância. Quantas vezes um vizinho não nos cumprimenta e a gente fica com raiva, com ódio? Às vezes ele está num mau dia. Isso é indulgência. É entender, é compreender as atitudes das outras pessoas. Às vezes ele está atribulado, com a mente agitada, não prestou atenção, está com muitos problemas físicos, doença na família. Então muitas vezes a gente tem que compreender as atitudes das outras pessoas, não revidar, não agredir. Bom dia, Cláudia, bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que chegaram depois. Então são muitas atitudes que nos fazem refletir. Bom dia, Estela. Muitas atitudes que nos fazem refletir sobre os nossos comportamentos e também sobre a sobriedade. Porque a sobriedade é justamente isso, é moderação, é a temperança, é o equilíbrio. Em tudo na vida, nós temos que ser equilibrados. Tudo em excesso prejudica. Quando a pessoa fica fanática com religião, por exemplo, o que a gente acha? Religião é muito bom, para mim é essencial. Mas quantas pessoas ficam fanáticas com religião e pela religião, em nome da religião, elas matam, elas ofendem, elas agridem. Isso é fanatismo religioso. Isso já é prejudicial, porque é falta de equilíbrio, é falta de sobriedade, é falta de temperança. Então tudo em excesso prejudica, tudo atividade física, um exemplo simples, atividade física. Atividade física é essencial, mas em excesso gera consequências, o corpo sente distorções, cãibras,
São várias consequências. Então, tudo em excesso na nossa vida é prejudicial e a gente precisa buscar o equilíbrio. Essa passagem, essas orientações do Evangelho, do Livro dos Espíritos, nos leva a refletir sobre todas as nossas atitudes, principalmente nessa questão que fala, que nos responde qual que é o conceito verdadeiro da caridade para Jesus. Porque a gente fica muito restrito, achando que caridade é só dar um dinheiro, que é só ajudar quem está bem próximo, um parente. E aí Jesus nos dá esse tapa na cara, porque isso é um tapa na cara. Quando Jesus nos fala que caridade é ser bom com todas as pessoas, é ser indulgente, é perdoar as outras pessoas, reconhecer que as outras pessoas são diferentes, são imperfeitas assim como nós, e perdoar as ofensas, não é fácil ser caridoso. Tanta gente fala, nossa, eu sou muito caridoso. E quando a gente lê esse conceito de caridade, assim como entendia Jesus, a gente vê que a gente está bem baixo. Que a gente precisa trabalhar muito, nos esforçarmos muito para atingirmos a perfeição, que é o que nós buscamos. E nesse esforço contínuo, a gente se pergunta, e Kardec lá em 1857, perguntou para os espíritos, tá, eu tenho que fazer essa reforma íntima, eu tenho que melhorar, mas como melhorar? Como fazer isso na prática? E ninguém menos que Santo Agostinho respondeu. Ele falou, conhece-te a ti mesmo. É o que a gente comentou lá naquele estudo sobre a reforma íntima. Conhece a si mesmo. Busca analisar as suas atitudes, os seus comportamentos. É o autoconhecimento. E faça o exercício diário das suas atitudes. O que significa isso? Ele falou, olha, faça como eu fazia quando eu estava encarnado aí na Terra. No final do dia, eu revia todas as minhas atitudes. O que eu pratiquei hoje? Será que eu ofendi alguém? Será que eu poderia ter sido melhor? Será que eu agi de forma errada com alguém? Será que eu pratiquei um crime? Será que eu ofendi uma outra pessoa? Será que eu me desrespeitei? Porque muitas vezes nós nos desrespeitamos. Não respeitamos os nossos sentimentos, as nossas vontades. Então, Santo Agostinho nos dá essa orientação em busca do autoconhecimento. Refletir no final do dia as nossas atitudes, esse exercício diário das atitudes, para que a gente possa melhorar, evoluir. Será que eu tratei mal minha mãe? Será que eu tratei mal meu pai nesse dia? O que eu posso fazer de melhor amanhã? O que eu preciso melhorar? Porque a gente sempre precisa melhorar. E ter consciência de que essas mudanças não são de um dia para a noite. Não são mudanças rápidas, drásticas. Hoje eu sou mal, amanhã eu sou bom. Isso não existe na prática. Por isso que nós precisamos de diversas encarnações para a gente melhorar. É um processo de evolução contínua, dia a dia. É uma luta diária. Mas que a gente deve buscar esse exercício para a gente reconhecer os nossos comportamentos, os nossos erros e melhorar a cada dia mais. Então eu te convido no final desse dia a fazer uma reflexão sobre as suas atitudes. Ou eu te convido também para você fazer no final dessa palestra uma reflexão das suas atitudes de ontem. Como que você agiu ontem? Será que você foi tolerante? Será que você agrediu alguém? Será que você ficou com ira? Você voltou a ser um animal selvagem? Porque quando a gente fica com ira, a gente fica com ódio, nós voltamos a ser selvagens. Se a gente visse a gente de fora como se fosse outra pessoa, a gente ficaria com vergonha muitas vezes. Será que você agiu dessa forma? Então faça essa reflexão, assim como nos orienta Santo Agostinho, e faça um plano de ações
para você começar a agir a mudança que nós precisamos efetuar em nós mesmos a partir de agora. Eu te convido a essa reflexão. Então, nesse momento de reflexão, de oração, agradecemos, Senhor, mais uma vez por tantos ensinamentos, por nos convidar à reflexão mais uma vez, pelo seu exemplo, pelos suas palavras, pelas suas atitudes, para que o Senhor seja sempre o nosso modelo e o nosso guia, de caridade, de amor ao próximo, de amor próprio, sempre buscando a benevolência para com todos, a indulgência, o perdão das ofensas. Que assim seja. Que vocês tenham uma final de semana de muita paz, de muita harmonia e fiquem com Deus.